Olá, no episódio de hoje vamos abordar as lutas internas do ser humano. No episódio anterior falamos de todas as lutas, das lutas que tudo tem na criação. O homem também, que luta para procriar, para se alimentar, para se defender e tudo mais. Vencer as adversidades, né, esse esforço para ser melhor e tudo mais. Meu nome é Sebastião Pádua, sou empresário de TI e investigador da ciência logosófica. Estão aqui meus três amigos, Quirine, Eugênio e Marcelo, que vão se apresentar. Sou Marco Queirinho, trabalho na área de tecnologia e gosto de investigar essa ciência chamada logosofia, porque me traz muitos elementos sobre a minha realidade. Eugênio, trabalhei mais de 30 anos como pesquisador na UFRJ, área de tecnologia, e agora aposentado, mas continuo como pesquisador de logosofia. Marcelo, também trabalho na área de ciência da computação, também dedico boa parte do meu tempo a investigar a ciência logosófica, onde descubro muitas coisas interessantes sobre a minha vida. Ótimo, muito bom. Então hoje nós vamos trazer aqui a verdadeira luta do ser humano, essa luta que travamos no nosso interno. Quais são essas lutas, essas verdadeiras lutas? Marcelo. A maior luta de todas existe até alguns contos, né? Tem alegorias, né, que contam essa história da pessoa, o maior lutador de todos os tempos, vencer todos os adversários e se encontrar deprimido porque não consegue vencer a si mesmo, né? Então, essa é uma luta. É a que nos coloca à prova a todo momento se estamos realmente vivos. Porque superar-se também é uma questão de sobrevivência, não física, mas sobrevivência espiritual, né? É o que dignifica, é o que dá a razão de estar vivo, né? A capacidade de superar as ações passadas, né? Então, o ser humano, quando ele perde essa capacidade de superar a si mesmo, é como se dissesse para si de que a vida não vale mais a pena. E é justamente o contrário que a gente percebe, né? Quer dizer, o valor da vida está nessa luta constante de superar. Tanto que a gente se emociona, qualquer pessoa que a gente constata que está se superando cria uma emoção quase que automática dentro de nós, né? Ao ver aquela... É como se fosse a coisa mais bela que existe na criação, né? Muito bem. Eugênio. Eu hoje, nem sempre foi assim, mas hoje eu entendo que a maior luta é contra a ignorância, né? A ignorância em relação ao sentido da vida mesmo. Eu não tinha muito essa inquietude, eu ignorava e também não queria saber, né, qual é o sentido da vida. Mas eu acho que é isso que é preciso buscar, né? Superar essa ignorância. Superando a ignorância, supera-se a si mesmo. Então, hoje, me parece que essa é a grande luta que eu tenho mantido, e eu acho que a humanidade devia buscar também, entender o real sentido da vida. Então, mas essa ignorância em relação a quê? Ignorância do quê? Em relação a si próprio, ao próprio indivíduo, a sua conformação psicológica, espiritual, sensível, e também os motivos porque o Criador fez essa criação, né? Por que isso? Eu acho que é algo que se deve buscar, e que a minha impressão é que a humanidade não está assim tão interessada em saber. Então isso é um grande problema. Eu não conheço isso internamente. Sim. Que ocorre no meu interno, um grande problema para mim. Essa ignorância é um grande problema. Com certeza. Como é que você vai superar uma coisa que você não conhece? É muito difícil. Agora tem outro aspecto, se eu me permita rapidamente.
Porque às vezes a gente sabe que tem que superar. Às vezes a gente sabe assim, eu preciso superar tal coisa. Mas aí falta talvez a consciência, né? O conhecimento, o domínio realmente da aplicação daquele conhecimento na própria vida, né? Eu queria, e essas lutas internas, a gente luta contra o quê, afinal? Luta? Então eu tenho que lutar contra algo, né? É interessante que você me fez recordar que a gente também tem que ter cuidado com as referências que nós utilizamos como ponto de estudo ou como verdade. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente não tem um conhecimento, houve uma pessoa que é um especialista, que estudou, que se formou naquele conhecimento, e toma aquilo como verdade. E pode ser que, tomando aquilo como verdade, você cumpra uma sequência de ações que são equivocadas. Porque você não foi verificar na fonte, você não foi verificar na realidade se aquilo era ou não uma verdade. E eu tive essa experiência. Há muitos anos atrás, antes de começar a estudar essa ciência, por acaso me aconteceu de eu ler um livro de um especialista que falava sobre o cinza, que o cinza era ruim, que causava depressão, em determinados países causava até atos contra a própria vida. E aquilo, sem eu perceber, foi tomando as minhas próprias ações. Então, quando chovia, eu ficava sem vontade, não queria sair para trabalhar, não tinha disposição para fazer nada, achava que aquilo era ruim. E aí, o autor dessa ciência, que eu penso que é brilhante, ele traz algo muito importante, que é a revisão de conceito. E não só traz a revisão de conceito, ele traz assim, não acredite em mim, vá comprovar na própria vida. E aí eu vi que com a lógica e com uma simples observação da natureza, eu estava equivocado em ter aceitado isso. Porque na própria natureza, quando chove, ela se renova, ela tem vida, ela se reproduz, ela ganha energia. Então como é que esse cinza pode ser tão negativo assim? Como é que eu podia deixar minha vida ser tolhida por conta de algo que alguém falou? Então eu percebo que essas lutas, elas acontecem, mas a gente tem que tomar muito cuidado, pelo menos eu, na minha realidade, dessas minhas lutas internas. Hoje eu me preocupo qual a fonte, onde está esse livro, onde está esse conhecimento, qual as referências. Então eu penso que todo mundo tem que, em algum momento, fazer uma revisão de conceito, olhar para si, para ver que lutas são essas que está tomando contato. E como o Eugênio falou, por vezes está relacionado à ignorância. No meu caso era isso. Marcelo, uma pergunta direta para você. Às vezes eu não quero fazer algo, mas eu faço. E depois me arrependo. Como é que é isso? Você pode explicar por que isso acontece? Rapaz, você sabe que quando eu tomei contato com... Meus primeiros contatos com o estudo logosófico foi me apresentada a realidade dos pensamentos. Pensamentos. Pensamentos como entidade autônomas, independente da nossa vontade. E isso, para mim, foi algo para mim foi uma surpresa. Eu me lembro que eu saí daqui chocado, eu falei assim, não pode existir algo dentro de mim que eu não tenha controle, né? Dentro da minha mente, não pode acontecer isso, né? É como se fosse um ser vivo dentro da gente? Não, é um ser vivo. É um ser vivo. Que sai de uma mente e vai para outra. É muito interessante você perceber, por exemplo, você está num ambiente, né? Todo mundo tranquilo, vem alguém, um alarmista entra na sala, aquilo contamina as mentes todas. Se não tiver uma pessoa mais reflexiva, com mais capacidade de fazer uma análise mais crítica, né? Todos são contaminados e são influenciados por aquele alarmista, né? E aí a pessoa mais reflexiva, ela consegue, opa, peraí, vamos ver os elementos de razão, qual é a lógica que tem nisso, né? Ela trava o movimento automático. Isso nas redes sociais, né? Uma coisa divulgada, todo mundo começa a repetir aquilo. E eu me lembro assim, quando eu entrei, eu estava iniciando a faculdade, né? E eu falei assim, bom, eu vou controlar todos os meus pensamentos. E fiz uma lista de tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte. Queria provar para mim que eu tinha domínio da minha mente. E eu falei assim, bom, eu vou controlar todos os meus pensamentos. E fiz uma lista de tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte. Queria provar para mim que eu tinha domínio da minha mente. De tudo que eu ia pensar no dia. Minha surpresa, assim, de manhã, acordei fazendo tudo direitinho, fiz meu café da manhã, preparei para ir para a faculdade. Primeiro movimento, assim, um carro fechou meu carro. Eu pensei, acabou.
eu buzinei, gritei, não sei o quê, né? Falei assim, bom, acabou o meu domínio do meu dia, né? Nos primeiros 30 minutos de dia. Então, é interessante perceber que existe uma força, e às vezes a gente até sabe que a gente não pode fazer determinada coisa, mas essa força nos impele, e isso a logosofia denomina como a vida autônoma dos pensamentos, né? Porque a gente não tem conhecimento, somos levados ao pensamento de um lado para o outro. Mas é só coisa ruim? Não, pelo contrário, pelo contrário. Quando o Eugênio estava aqui falando antes de começar a nossa conversa, por exemplo, da capacidade que ele criou de correr, né? Sempre o impulsionar a correr, para praticar esportes, etc. Quer dizer, um pensamento bem cultivado, né? Ele pode se tornar automático pela própria determinação, e isso nos leva a fazer coisas positivas, né? Então é tudo uma questão de saber observar os pensamentos para selecionar, classificar, né? Estimular ou reduzir o seu propósito, né? E isso vai dando mais força para que ele um dia seja automático ou você elimine mesmo, né? Interessante essa questão dos pensamentos. Quer falar alguma coisa dos seus pensamentos? É automático. Enquanto a gente está aqui, vários estão tentando ganhar um espaço deles na mente. É extraordinário. O Marcelo estava falando, a primeira imagem que me veio foi a história de fila de banco. Fila de banco é fenomenal para a gente constatar como esses pensamentos passam de mente para mente. Muitas vezes a pessoa vem apressada, estava todo mundo tranquilo na fila, aí um pergunta para o outro assim, quanto tempo você está na fila? Ah, já estou meia hora, você está aqui, que absurdo, por isso que esse Brasil não anda. Aí daqui a pouco você vê todos os outros que estão na fila começando a reclamar. Quando você olha, a pessoa que estava reclamando não está nem mais lá na fila, foi embora porque desistiu. E aí a gente começa a ver como é que é importante começar a tomar contato com essa nova realidade, saber que nem todos os pensamentos são nossos. Existem outras classes de pensamentos que têm influência sobre a gente. E aí o Marcelo trouxe um elemento. Como é que eu posso criar defesas mentais? Como é que eu posso criar esses soldados para me auxiliar nessas lutas que acontecem todos os dias? Eu não consigo estar 100% ainda hoje no controle da minha mente. Quer dizer que eu posso criar um pensamento? Você está falando, né? Soldado é o pensamento? É um pensamento para me auxiliar. Porque não é fácil você estar com a atenção toda hora, 100%, e com a observação ativa também toda hora. É muito difícil. Então, como foi dito aqui pelo Eugênio no exercício, se eu um dia conseguir treinar esse pensamento para ele estar ali de forma automatizada me protegendo, seria o ideal. Eu ainda não consegui. Eu entendo que ainda é questão de exercício. Mas é algo que tem que ser trabalhado. Agora, o que eu percebo de extraordinário nessa realidade dos pensamentos? É que, antes, para mim, eu não sabia disso. No momento que eu começo a entender que esses pensamentos podem tomar conta da minha vontade, aí eu falei, opa, peraí. Então quer dizer que não sou eu que estou tomando ação, é um pensamento que está tomando conta de mim? Então eu não sou livre. Então aquela pseudo-liberdade que todo mundo diz que tem, na realidade, talvez, aí é uma questão para rever conceito, não tenha. Porque muitas vezes a gente vê no outro, aquela pessoa tem tal defeito. Aquele tem isso. O outro tem aquilo. Mas uma das coisas que eu acho extraordinárias nessa ciência é olhar o outro, olhando para mim e vendo qual é esse tipo de pensamento que está dentro de mim que eu tenho que lutar, combater. Porque eu posso tirar a força desse pensamento negativo, que é uma deficiência, uma propensão que eu possa ter, e começar a desenvolver uma virtude. É fácil? Eu penso que não. Mas é uma grande possibilidade. Esse é uma das questões mais extraordinárias que eu vejo que o autor dessa ciência traz. Essa realidade dos pensamentos. E como a gente pode também se proteger. Isso no nome da Fundação Logosófica, tá? Fundação Logosófica em prol da superação humana. Esse superar é superar o quê? Superar os outros? Como é que é isso, Eugênio? Eu estou imaginando aqui, quem nos ouve, né, falando sobre pensamentos, é uma novidade. Foi para nós uma grande novidade. Né? Provavelmente, os que nos ouvem, para muitos também é uma novidade, tenho certeza. E devem estar pensando, puxa, mas isso
É muito esquisito, né? Como eu também pensei na primeira vez. Entretanto, porque a gente ouvia falar, né, antes de conhecer a logosofia, ouvia falar de pensamentos. Né? Mas pensamentos era outra coisa. Não isso que você falou de entidade psicológica autônoma. animada, É como viva. um ser vivo que está dentro da nossa mente. Exatamente. E, é claro, se você for no dicionário e você for procurar pensamento, tem lá uma porção de definição que não dizem muita coisa, não. Mas a definição da logosofia é muito precisa em relação a isso, mas causa uma certa estranheza em quem nunca ouviu falar, porque todos querem acreditar que tem todo o domínio interno, só que não é bem assim. Existem outras coisas que existem dentro, que são os pensamentos que lutam para sobreviver e para também satisfazer aquele objetivo pelo qual eles foram criados. Então isso já é uma grande novidade, para mim foi, possivelmente para quem nos ouve também, nos vê também. Então isso é superar a ignorância, né? Aceitar a realidade. É só ouvindo aqui o que a gente está falando, quem pensar um pouquinho vai ver que faz sentido, né? Se olhar para si próprio, né? Como é que age no dia a dia, vai se dar conta de que de repente é isso mesmo. Agora, a logosofia traz muito mais, fala sobre as leis universais, já falamos um pouco no episódio anterior, mas a logosofia traz muito mais realidades que são ignoradas. Então, é uma grande chance, né, que nós tivemos aqui de descobrir tantas coisas que eram ignoradas por nós. Tem uma coisa que é importante a gente saber, quer dizer, hoje a gente está chamando a atenção para esse conceito logosófico, né? Uma das coisas que a logosofia propõe é fazer a classificação dos pensamentos. E uma das classificações, positiva, negativa, tem vida própria, não, mas tem uma que para mim foi muito impactante. Quais são os pensamentos próprios, quais são os alheios. Isso para mim causou um impacto imenso na minha vida. O que é meu e o que é do Porque eu outro. realmente construí com a minha capacidade mental, né, um pensamento que ganhou vida. Se eu tenho uma mente capaz de produzir pensamentos, qual foi a utilização dessa mente para construir algo realmente que tenha vida? Ou a minha mente é um salão onde pensamentos entram sem o meu domínio, sem o meu controle, e na verdade é um coletivo de pensamentos aleatórios. Né? Isso para mim foi um impacto muito grande, me recordo, ao perceber que eu não tinha consciência dos pensamentos que habitavam a minha mente. Isso é um conceito revolucionário, né? Agora, eu posso, então, controlar um pensamento negativo, eu posso superar, é isso que é superar? Isso, assim, a gente vai percebendo... Por exemplo, eu sou tímido, eu tenho um pensamento de timidez, é isso? Eu posso dizer assim? Sim. E eu posso superar a minha timidez? Atuando na conduta com muita decisão, né? Você pode construir. Você fez a pergunta sobre essa em prol da superação humana, porque ali é na mente onde passam por milésimos de segundos todos os atos do ser humano. Então, se o defeito está na mente, a correção também está na mente. Se o defeito está acontecendo ali, é porque existem pensamentos que estão contrários às suas próprias determinações, etc. Então é ali, nesse mundo dos pensamentos, onde o homem tem capacidade de interferir e de criar, que se dá também a superação do ser humano. Muito, muito, muito interessante. Quer falar, né? Marcelo está trazendo essa questão, e eu lembrei de um fato muito engraçado que aconteceu comigo quando eu estava começando a tomar contato com essa ciência. Era justamente a identificação de quais eram os meus pensamentos e quais não eram. Queria correr, aí fui para a praia, tinha esse propósito de ir até o final do Leblon e voltar, moro em Ipanema. O sol estava forte, aí eu começo a correr. Chego até o final do Leblon, um calor muito grande, aí começam a ver os pensamentos na mente. Mas por que você resolveu correr logo hoje? Logo nesse dia tão quente? Por que você não escolheu um outro horário mais ameno, mais tranquilo, um dia nublado para correr? Eu falei, não,
Eu me coloquei o propósito de que eu ia começar hoje, não amanhã e nem depois. Aí continuei a correr, aí veio outro pensando, tem um quiosque ali, toma uma aguinha de coco, se refresca, você já correu bastante, não precisa de mais, por que você vai correr tanto? Eu coloquei um propósito que eu vou me correr até o final. Quando eu terminar, eu tomo água de coco. Aí continuei a correr. A sola do meu tênis solta. Aí vem a vozinha, eu te avisei, hoje não é seu dia, não era para você correr hoje. Aí eu falei, tá bom, eu te ouvi, mas o meu propósito é terminar de correr quando eu chegar no meu destino. Quando eu chegar no meu destino, eu paro. Aí eu tomo conta dessa sola, resolvo o problema do tênis, tomo água de coco, mas o meu propósito é chegar no meu destino, que é chegar de volta em casa. Então o que eu percebi? Foi a primeira vez que eu tive um diálogo com meus pensamentos de forma clara. Eu estava conversando com eles. E eu penso que isso deve acontecer com todo mundo. E quantas vezes esse diálogo que aconteceu na corrida não acontece no trabalho, não acontece na família, não acontece entre todos os pilares que sustentam a nossa vida? Só que dependendo de como a gente dá voz para esse pensamento, eu poderia ter parado lá no Leblon, poderia ter parado na água de coco, poderia ter parado na sola. E aí eu vou parar minha vida? Ou eu vou em busca daquilo que eu tenho como propósito? Então eu vejo que é uma grande oportunidade da gente fazer esse trabalho, de enumerar, classificar, poder identificar quais são aqueles pensamentos que são nossos, que nos promovem essas lutas em nosso benefício, e quais são aqueles que não querem que a gente atinja o nosso propósito. Por que será que eles não querem que a gente atinja o nosso propósito? O Marco trouxe essa imagem, né, que é conhecida até em desenho animado, né, mostra aquelas figurinhas, né, do pensamento bom, pensamento ruim. É mais complexo do que isso, né, porque às vezes tem um mundo de pensamentos, mas não é uma realidade ignorada se a gente perceber. Agora, classificar e identificar da maneira, com a precisão que a logosofia apresenta, eu nunca tinha visto. Bom, estamos finalizando esse videocast, mas falamos de problemas, falamos um pouco dessas lutas internas, né? Falamos também de leis universais, chegamos a tocar en passant, assim, leis universais, mas tudo isso nós vamos ver com mais detalhe no próximo episódio. Então, ou seja, temos essas lutas internas, mas felizmente a logosofia nos dá uma série de recursos para que a gente possa fazer uma boa luta interna. Então não percam o próximo episódio. Quais são os recursos que a logosofia nos oferece para a gente travar essa boa luta interna? Não percam.